Em continuidade, projeto de lei da Câmara 26 de 2016, não terminativo, dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União e as carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, fixa valores de sua remuneração e revoga a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006. Autoria, Ministério Público da União. Relatoria, senador Waldir Raupp. Relatório favorável ao projeto. Observação. Em 14 de junho de 2016, foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador José Pimentel, dependendo de relatório. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Concedo a palavra ao senador Waldir Raupp para proferir o relatório. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, esta comissão examina o projeto de lei da Câmara 26 de 2016, PLC 6.697 de 2009 na origem, de autoria do Ministério Público da União, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, fixa valores de sua remuneração e revoga a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006, que rege a matéria atualmente. O PLC amplia as hipóteses de vedação ao nepotismo, ao tratar não apenas de parentes de membros, mas também ao vedar a designação ou nomeação para funções de confiança e cargos em comissão de cônjuge e parentes até o 3º grau, de servidores ocupantes de cargo em direção, chefia ou assessoramento, proibição que atualmente se restringe à proibição de designação ou nomeação para exercício perante o membro ou servidor determinante da incompatibilidade, caso o servidor seja ocupante de cargo efetivo no MPU, artigo 5º. O projeto estabelece ainda que para o ingresso na carreira, além do concurso público de provas ou de provas e títulos, o MPU poderá incluir prova de capacidade física e exame psicotécnico de caráter eliminatório, nos termos do regulamento e do edital do respectivo concurso público. Determina ainda que poderá ser exigida formação especializada, experiência e registro profissional previsto em regulamento e constantes do edital de concurso, artigo 6º. A remuneração dos cargos efetivos é hoje composta pelo vencimento básico e pela gratificação de atividade do Ministério Público da União, GAMPO, além das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, conforme prevê a Lei nº 11.415, de 2006. Entre as inovações trazidas pelo PLC número 26 de 2016, mas já contidas no substitutivo do Senado ao PLC 41 de 2015, está a extinção da carreira de auxiliar do MPU ocupada por servidores efetivos de nível fundamental, artigo 2º, parágrafo único. Por seu turno, o PLC modifica o regramento atual sobre movimentação por concurso de remoção ou permuta. O PLC deixa de exigir o concurso de remoção anual, reduz a obrigatoriedade de permanência na lotação inicial e na lotação do servidor removido para 1 ano e determina que a movimentação de servidores será regulamentada pelo Procurador-Geral da República, vedando a movimentação de servidores entre o MPU e o CNMP, artigo 9º. O PLC previu ainda o reajuste de 12% no vencimento básico dos analistas e técnicos e a ser implementado em parcelas sucessivas não cumulativas. Eu vou deixar de fazer aqui a leitura das tabelas. Todos já tiveram acesso e terão acesso a essas tabelas. Analista de 5.189,71 a 7.792,30. B,
técnico de 3.163,07 a 4.749,33. O substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados também eleva o percentual da GAMPO incidente sobre o vencimento básico de 90% para 140%. O PLC reproduz as disposições da Lei nº 11.415, de 2006, que prevê a concessão do adicional de qualificação aos portadores de título, diploma ou certificado, da gratificação de perícia que passa a ser devida ao analista designado pelo CNMP, que realizar atividade de controle externo fora do ambiente da sede de trabalho, na forma de regulamento, da gratificação do projeto e da gratificação de atividade de segurança. As três últimas no valor de 35% do vencimento básico mensal, artigos 14 e 17. Determina ainda a concessão de GAS no percentual de 25% do vencimento básico mensal, no caso de servidor que, sob designação do Procurador-Geral da República ou de autoridade delegada, atua em órgão ou unidade de pesquisa e análise de informação para subsidiar a atuação institucional dos membros do Ministério Público da União, artigos 17, parágrafo 2º. O substitutivo da Câmara dos Deputados também reajusta os valores da retribuição pelo exercício de cargo em comissão a partir de 1º de junho de 2016, que variam de R$ 3.461,96 a R$ 14.607,74, anexo 5º. Os níveis 1 e 4 serão reajustados em 16% e os níveis 5 e 7 a 25%. O PLC também cria, no quadro do MPU, os cargos de natureza especial de secretário-geral do Ministério Público da União e de chefe de gabinete do Procurador-Geral da República. E no quadro do CNMP, o cargo de secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, cada um com a remuneração de R$ 15.338,13, artigo 20, anexo 6º. A vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, e outras parcelas que tenham por origem a citada vantagem concedidas por decisão administrativa ou judicial, ainda que decorrente de sentença transitada ou não em julgado, incidentes sobre os cargos efetivos em comissão de que trata o PLC, ficam absorvidas a partir da implementação dos novos valores estabelecidos para os cargos efetivos e os cargos em comissão. Ademais, qualquer diferença a menor na remuneração em razão das disposições do PLC será concedida ao servidor como vantagem pessoal, nominalmente identificada, e será absorvida por quaisquer reajustes subsequentes, tal como previsto no artigo 4º do projeto original, artigo 23. Nos termos do PLC, as despesas resultantes da execução da lei que resultar da aprovação do projeto correrão à conta das dotações designadas ao MPU e ao CNMP, artigo 32. Finalmente, o projeto estabelece que, se convertido em lei, sua eficácia é condicionada à expressa autorização em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual, com a respectiva dotação prévia nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal e ao atendimento das normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, artigo 33. O projeto foi distribuído a essa comissão e recebeu apenas uma emenda, a emenda de número 1, do senador Humberto Costa, que trata, desse ao parágrafo 1º do artigo 4º da seguinte redação: parágrafo 1º, cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 80% dos cargos em comissão aos integrantes de carreiras do Ministério Público da União, observados os requisitos de qualificação e experiência previstos em regulamento, em que pese, José Pimentel, não José Humberto, do senador José Pimentel, essa emenda, em que pesa a emenda ser meritória, mas poderia causar alguns transtornos no decorrer do projeto, tendo que voltar novamente à Câmara dos Deputados. Eu rejeito a emenda do senador José Pimentel, que
poderá, em outra oportunidade, em outro projeto, poderá ser encaminhado. Da análise, cabe a esta comissão, de acordo com o artigo 101, inciso 1º e 2º do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e mérito da proposição. Quanto aos requisitos formais, nada há a opor ao PLC número 26 de 2016, uma vez que se trata de matéria que deve ser disciplinada por lei ordinária na forma do artigo 37(10) da Constituição Federal. Nos termos do artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira, o que foi devidamente atendido pelo Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, autor da presente proposição, bem como do PLC número 41 de 2015, cujo substitutivo oferecido pelo Senado foi incorporado pela Câmara dos Deputados ao presente projeto. Quanto à constitucionalidade material, não há no PLC qualquer ofensa à Carta Magna, tampouco se constata vício de juridicidade ou regimentalidade. No tocante ao mérito, o projeto deve ser aprovado a fim de se corrigir a defasagem remuneratória das carreiras dos servidores do Ministério Público em relação às dos outros poderes, afinal, uma diferença significativa na média remuneratória dos servidores públicos federais pode gerar alta rotatividade nos cargos do Ministério Público da União, comprometendo o funcionamento e eficiência dessa instituição. Ademais, com exceção da gratificação de atividade do Ministério Público, que sofreu reajuste gradativo entre 2013 e 2015 até alcançar o percentual de 90% do vencimento básico, com o advento da Lei nº 12.773, de 28 de dezembro de 2012, a última lei sobre política remuneratória de tais servidores foi publicada em dezembro de 2006, há quase 10 anos. Dessa forma, o reajuste gradativo no vencimento básico e na GAMPO estimulará os servidores do Ministério Público da União a trabalharem com zelo e dedicação, visto que se sentirão valorizados pela instituição onde trabalham e justamente recompensados pelo exercício de suas atribuições. A proposição também é oportuna, pois, como salientado na justificação do projeto que deu origem ao texto ora examinado, PL número 7.919 de 2014, PLC número 41 de 2015, objetiva aprimorar as políticas e as diretrizes estabelecidas para a gestão de pessoas, além de procurar solucionar os principais problemas relacionados à questão remuneratória. O PLC também observou o disposto no artigo 98, parágrafo 2º da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, segundo o qual leis que impliquem aumento de gastos com pessoal não poderão conter dispositivo com efeitos financeiros anteriores à sua entrada em vigor. Dessa forma, embora o PLC 41 de 2015 tenha estabelecido reajustes a partir de janeiro de 2016, o PLC sob exame prevê a concessão de reajustes parcelados, somente a partir de junho do corrente, evitando-se que eventuais aumentos remuneratórios com data retroativa tornassem-se ineficazes. Finalmente, embora a verificação do cumprimento da legislação orçamentária insira-se na competência da CAI, registro que os aumentos de remuneração e a criação de cargos públicos previstos no PLC número 41 de 2015 e incorporados no presente projeto estão contemplados no anexo 5º da Lei Orçamentária Anual para 2016, Lei número 13.255, de 14 de janeiro de 2016, do voto. Ante ao exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e, quanto ao mérito, pela aprovação do PLC 26 de 2016 e pela rejeição da emenda número 1 do senador José Pimentel. Senhor presidente, antes de encerrar aqui, houve pedidos aqui para que a gente pudesse pedir urgência para que essa matéria não fosse à Comissão de Assuntos Econômicos, fosse direto ao plenário do Senado Federal. Como Vossa Excelência bem disse,
O Senado já fez isso em matérias que nem passaram por comissões nenhuma e puxou diretamente para o plenário do Senado. Mas, para não afrontar a Comissão de Assuntos Econômicos, e que essa matéria possa, e que lá eu também serei o relator, eu posso aqui assumir um compromisso, serei muito rápido, assim como peguei essa relatoria, falei com o presidente na sexta-feira, né, e já estamos fazendo o relatório hoje, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, eu prometo que na próxima semana farei o relatório também na Comissão de Assuntos Econômicos. Obrigado, senhor presidente. Seu voto. Está em discussão, em votação. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Resultado: o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto e contrário à emenda número 1, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Waldir Raupp requereu uma medida que poderia suprimir a ida do projeto à Comissão de Assuntos Econômicos, se eu bem entendi. A consultoria está aqui informando que, mesmo aprovado o requerimento de urgência, nós não poderíamos suprimir o trâmite pela Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência mantém o pedido de... Não, na verdade, eu não pedi. Pedi celeridade para aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas o envio ainda hoje eu vou mandar. Eu recomendo à Secretaria da Comissão que faça o processamento dessa matéria, não é, em caráter de prioridade, de forma que hoje mesmo ela possa seguir para a Comissão de Assuntos Econômicos. E lá na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Waldir Raupp, que é membro da comissão, já está se comprometendo de ser o anjo da guarda da proposição, de maneira que tudo tramite dentro da maior celeridade possível.